Alienígenas na Terra? O que o Congresso dos Estados Unidos investigará sobre OVNIs? Tem um motivo deles estarem agora debatendo este assunto. E logo após este artigo, que eu vou ler e reagir um pouco, eu vou ler outro artigo mais velho, da mesma BBC Brasil, para mostrar a vocês os motivos que levam os americanos sempre a levantarem este assunto de alienígenas no Brasil. Os dois artigos são muito interessantes, são muito legais. Mas a minha opinião, se existem alienígenas, é científica. É claro que sim. Existe dentro de todas as Via Lácteas, dentro da Via Láctea, desculpa, dentro de todas as constelações, perto de estrelas, melhor dizendo, a zona dos cachinhos dourados, que é um nome que eles dão, os cientistas dão a planetas que não são nem muito quentes, nem muito frios, como é a Terra. E nesses planetas, não na nossa galáxia, em outras, existem várias outras, existem várias zonas como aonde a Terra está. A Terra está exatamente, o terceiro planeta, está exatamente no local onde é a faixa de cachinhos dourados, aonde a temperatura é propícia para termos vida. E vários outros planetas existem no sistema por aí, não no sistema solar, somente nós. Marte não é, nem Vênus. Mas existem outros sistemas solares, e lá nesses outros existem planetas muito parecidos com a Terra, e nesses planetas, sim, a vida pode existir, mas também não é descartado que vida exista em outros planetas no nosso próprio sistema solar. Apesar que nós temos sondas em todos os locais aqui, praticamente. O James Webb, ele consegue ver todos os planetas aqui e nós sabemos que, por enquanto, não há evidências. Mas há água, há gelo, há tudo. E onde há essas situações, a gente pode, pelo menos, desconfiar que alguma coisa pode acontecer. E se nós já fomos visitados por alienígenas, acredito também que, talvez, assim como nós estamos mandando sondas para todo lado, podem ter vidas inteligentes por aí também vindo aqui. Pode ser o tema da Floresta Negra, em que todo mundo tá quieto, pode ser também. Mas também existe a possibilidade de terem tentado entrar na nossa atmosfera e não conseguido. Porque a nossa atmosfera é muito densa, é muito difícil, existe o material, existe a velocidade correta para passar, mesmo subir ou descer também, e tudo mais. Então pode ser sim que alguém tenha tentado descer e não conseguiu e caiu. Existem várias possibilidades, não é descartado. Arthur Clarke tem a melhor frase para isso, que diz: existem sobre a vida fora da Terra, existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos sozinhos. As duas situações é aterrorizante, não é? Vamos lá, são dois artigos, então um pouco mais extensos, então sem delongas. Da BBC News Brasil, alienígenas na Terra, o que o Congresso dos Estados Unidos investigará sobre OVNIs. E logo depois eu vou ler o outro artigo um pouco mais velho, que vai mostrar por que eles estão falando sobre isso agora. Sempre levantam esse tipo de situação quando alguma coisa está acontecendo. Vamos lá. É Kayla Epstein, da BBC News, 26 de julho de 2023. Se a verdade está lá fora, o Congresso dos Estados Unidos quer saber. A Câmara dos Estados Unidos convocou uma audiência histórica sobre fenômenos aéreos não identificados. UAPs, na sigla em inglês. OVNIs, mais conhecidos como objetos voadores não identificados. Agora sim, OVNIs. Nesta quarta-feira, 26/7, ontem, no caso de hoje que estou fazendo a reflexão. No reconhecimento mais sério de que avistamentos misteriosos merecem atenção nos níveis mais altos do governo. Os legisladores americanos, abre aspas, não estão trazendo homenzinhos verdes ou disco voadores para a audiência. Vamos apenas checar os fatos. Chegar aos fatos, disse o republicano Tim Burchett no início da reunião. No entanto, o testemunho às vezes se desviava para o desconhecido. Ao longo de 2 horas, 3 testemunhas relataram seus encontros com objetos que desafiavam a física e contaram
e contaram sobre pilotos com medo de falar material biológico recuperado de embarcações e supostas retaliações contra denunciantes. Todos reconheceram que os fenômenos análogos eram uma ameaça potencial à segurança nacional. Os americanos sempre querendo defender o mundo de ameaças, né? Seja nos filmes, seja na vida real. Não que tá errado, mas a forma que eles colocam, né? A audiência não chegou a qualquer conclusão mais séria, nem a uma confirmação de alienígenas, mas o fato de que as testemunhas receberam uma grande atenção perante o Congresso foi notável por si só. Parlamentares e testemunhas usaram o episódio para exigir maior transparência dos militares sobre OVNIs. O comandante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, David Faribault, mais uma vez relatou seu encontro com OVNIs em 2004 que se moviam de uma maneira que confundia os aviadores, cujas imagens foram divulgadas em 2017 e verificadas publicamente pela Marinha dos Estados Unidos 2 anos depois. Abre aspas. A tecnologia que enfrentamos era muito superior a qualquer coisa que temos hoje ou pretendemos desenvolver nos próximos 10 anos. Power. David Grush, um oficial da inteligência da Força Aérea, deu a entender que funcionários do governo haviam escondido informações e punido denunciantes, mas afirmou que não poderia elaborar mais em público devido às leis de sigilo. Humano ou não humano? Tópico. Nancy, mais uma republicana da Carolina do Sul, pediu a Grush que explicasse o que ele sabia sobre corpos não terrestres. Ela perguntou a ele se materiais biológicos foram recuperados de qualquer possível resquício de OVNI que teria sido recuperado pelo governo. Referindo-se a entrevistas anteriores à mídia, Grush respondeu que, abre aspas, materiais biológicos vieram com algumas dessas recuperações. Fecha. Eles eram humanos ou não humanos? Perguntou Mancy. Abre aspas. Não humanos. E essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto sobre o programa com quem conversei. Fecha aspas. Respondeu Grush. Posteriormente, enquanto respondia às outras questões, ele confirmou que nunca tinha visto pessoalmente um corpo alienígena. As testemunhas pediram um processo de denúncia oficial para militares ou membros do público relataram avistamentos inexplicáveis. Precisamos de um sistema em que os pilotos possam relatar sem perder seus empregos, disse Ryan Graves, diretor executivo da American for Safe Aerospace e ex-piloto de caça da Marinha Americana, uma das testemunhas ouvidas nesta quarta-feira. O Congresso parecia ansioso para conceder esse pedido até o final da sessão. Abre aspas, os OVNIs, sejam eles quais forem, podem representar uma séria ameaça para nossas aeronaves militares e civis. E isso deve ser entendido, disse Robert Garcia, um democrata da Califórnia. Devemos encorajar mais relatórios, quanto mais entendermos, mais seguros estaremos. Enquanto os legisladores republicanos e democratas levaram os assuntos a sério, alguns expressaram ceticismo de que a atividade extraterrestre estava em andamento. Tópico: incompetência alienígena. Eric Burlison, um republicano de Missouri, tentou lançar dúvidas no conceito que pilotos viam objetos alienígenas. Ele disse que achava difícil acreditar que seres que poderiam viajar bilhões de quilômetros para chegar até nós seriam incompetentes o suficiente para cair na Terra. Ele perguntou se algum dos OVNIs poderia realmente ser criado por empreiteiros militares ou pertencer a programas de agências secretas que outras entidades governamentais haviam ocultado. Interessante essa pergunta dele. A aceitação pública de Washington dos OVNIs como uma questão política se moveu com a mesma velocidade surpreendente dos objetos misteriosos, indo de reuniões sombrias nos bastidores com um punhado de entusiastas a um painel televisionado completo que recebeu o mesmo questionamento sério que qualquer outro assunto de segurança nacional. Em 2017, a questão veio à tona quando The New York Times noticiou a existência de um programa secreto do Pentágono para investigar fenômenos aéreos não identificados. O programa foi apoiado pelo ex-líder da maioria do Senado Harry Reid, que representou o estado de Nevada e, portanto, a Área 51. O The New York Times
assim como uma organização chamada The Stars Academy de Artes e Ciência, também publicaram 3 vídeos mostrando encontros inexplicáveis com OVNIs. Desde aquela época, os militares dos Estados Unidos gradualmente reconheceram esses encontros, mas se recusaram a especular sobre os OVNIs, sobre as origens. Investigar OVNIs, agora conhecidos como UAPs, se tornou uma rara questão bipartidária no Congresso de Legisladores. De ambos os partidos pediram então a investigação e transparência militar. Em 2022, o Comitê de Inteligência da Câmara realizou uma audiência sobre o programa secreto do Pentágono. A NASA fez uma audiência pública sobre o assunto em junho. Os ex-presidentes Barack Obama, democrata, e Donald Trump, republicano, abordaram a questão em entrevistas públicas. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, disse que tem a mente aberta sobre o tema. O que acreditamos é que existem fenômenos aéreos inexplicáveis que foram citados e relatados por pilotos, Marinha e Força Aérea, disse Kirby. Não temos as respostas sobre o que são esses fenômenos. Fecha. Em uma raridade para uma audiência do Congresso televisionada, quase todos os legisladores concentraram seus questionamentos no assunto em foco na quarta-feira. Abre aspas. Muitos americanos estão profundamente interessados nessa questão, disse Jared Moskowitz, uma democrata da Flórida. E não deveria ser necessário o potencial de origem não humana para nos unir. Fecha aspas. E como eu disse, agora o segundo artigo é este daqui do lado, ó, já vou cliquei, para nós entendermos exatamente por que tudo isso de vez em quando vem à tona. Como OVNIs tomaram conta da cultura americana. É assim. E começa o segundo artigo, hoje diferente, pra gente, porque eu conheço muito sobre a BBC Brasil, leio muito sobre eles e uso um artigo sobre o outro para encaixando as minhas teorias, ou o que eu penso pessoalmente, mas eu gosto mesmo de ler, né? Então, o segundo artigo que completa aquele primeiro. Como OVNIs tomaram conta da cultura americana. Olha lá, o OVNI. Tem uma imagem, claro. Planeta Proibido, de 1956, foi um dos muitos filmes que retrataram discos voadores no cinema. Inclusive, o Clark, que eu acabei de falar, ele é um das pessoas que... maiores cineastas, né? Maiores escritores, né? Ele parece apenas um momento no trailer de novo filme de terror do ator e cineasta norte-americano Jordan Peele, intitulado Não Olhe. Mas com certeza ele está lá. Um disco voador. Tema legal demais. A julgar pelas reviravoltas dos filmes anteriores de Peele, Corra e Nós, impossível dizer se o disco é real ou falso, se é da Terra ou vem do espaço, mas o vislumbre prateado é provocador. Talvez, apenas talvez, Não Olhe seja um bom filme sobre discos voadores, uma celebração de uma das formas mais reconhecidas e arrepiantes da história da cultura popular. No final dos anos 1950, essa forma específica tornou-se um símbolo de nave espacial pilotada por seres de outro planeta, usada por todas as pessoas que trabalhassem em artes visuais, afirma Andrew Shell, professor de cinema da Universidade de Newcastle, no Reino Unido. De fato, os discos voadores trouxeram visitantes misteriosos de Marte e de outros planetas em inúmeros filmes, séries de TV, romances, histórias em quadrinhos e até discos de sucesso, desde o pôster como os dizeres Eu Quero Acreditar, I Want to Believe, em inglês, do personagem Fox Mulder, na série Arquivo X, até o popular livro infantil Marcianos Adoram Cuecas, da editora Globo, 2019, da editora britânica Clare Free. A Guerra Fria, isso que importa mesmo. Agora, a Guerra Fria em 1950, a Guerra Fria e a corrida espacial. Em 1953, o livro do astrônomo americano Donald Menzel sobre essa histeria, intitulado Blinding Saucers, discos voadores em tradução livre, ofereceu 3 explicações a respeito. Abre aspas. Primeiro, os discos sempre em julho, foi em julho de 1947. Teoricamente, fragmentos de um disco voador ocidental teriam sido encontrados em Roswell, no estado americano Novo México, sempre em julho. Abre aspas. Primeiro, os discos voadores são incomuns. Todos nós estamos acostumados com a realidade. Nós, naturalmente,
Atribuímos mistérios ao que é incomum. Segundo todos nós, estamos nervosos, vivemos em um mundo que subitamente se tornou hostil, desencadeamos forças que não conseguimos controlar. Muitas pessoas temem que estejamos nos encaminhando para uma guerra que irá nos destruir. Terceiro, as pessoas, até certo ponto, estão gostando desse pavor. Elas parecem estar participando de uma emocionante história de ficção científica. Bingo! Aí. Por que os americanos, de vez em quando, levantam essa lebre para tentar unir as pessoas? E isso, psicologicamente, acontece. O nervosismo mencionado por Manson tinha diversas causas. Uma delas era a concorrência entre os Estados Unidos e a União Soviética. O que a gente tem hoje? Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, é a mesma coisa. Para saber quem seria a primeira superpotência a colocar um satélite artificial em órbita, foi a Rússia com o satélite Sputnik em 1957. Os interesses pelos discos voadores disparou mais ou menos no mesmo momento em que ficou razoável aceitar que os seres humanos viajariam para o espaço, afirma Catherine Coljon, autora do guia sobre o filme de ficção científica Plano 9 do Espaço Sideral de 1959 para a série de livros britânica Maiden Movie Monography. A imaginação humana viaja em todo tipo de direção quando algo como a corrida espacial a estimula radicalmente, afirma ela. Acho que estamos vendo o mesmo acontecer com as mudanças climáticas. Criadores de todo tipo vêm sendo estimulados a fazer arte sobre o possível fim da nossa espécie, e pelo menos na ficção estamos vendo essa onda ganhar crítica. Os americanos tinham também outras preocupações naquela época: desemprego, inflação, ameaça de invasão pelos soviéticos, e especialmente a possibilidade de que suas próprias cidades viessem a ser arrasadas por bombas atômicas como as que devastaram Hiroshima e Nagasaki no Japão em 1945. Olha a coincidência, né? Quase. Uma forma de subliminar todos esses temores era concentrar-se em discos voadores. Um fenômeno misterioso e divertido, segundo Jack Womack, premiado escritor americano de ficção científica, mas não necessariamente assustador como a possibilidade de uma guerra nuclear. Ai, ai, a história sempre se repete. Discos voadores na cultura popular. Quase tão fascinante quanto os avistamentos voadores é o fato de tantas pessoas escreverem relatos sobre isso que não interessa. Era aquela parte ali que eu acabei de ler, a parte que interessa. É aquela parte, exatamente. Esse artigo, ele vai dizer exatamente a cultura e tudo mais, mas o porquê que eles inventam discos voadores do nada, assim, de repente. E é isso que eu queria que vocês vissem. Muito bem, um forte abraço a todos.